Quero convidar a igreja para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho São Lucas, capítulo 23, versículo 39 a 43. Lucas 23, 39 até o verso 43. Assim diz a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu, ó Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu e dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. À luz desses versículos lidos na palavra de Deus, quero falar sobre o tema: Cristo oferece tão grande salvação. Cristo oferece tão grande salvação. Quando nós olhamos para a leitura da palavra de Deus, num contexto geral, nós podemos dizer que as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, sendo lida, sendo pregada, ela não volta vazia. Ou seja, pela boca do profeta Isaías, por inspiração divina, no texto de Isaías 55, verso 11, diz que a palavra pregada, ela não volta vazia. Ou seja, ou para a vida ou para a morte. Então, ninguém que tenha ouvido a palavra de Deus, pelo menos uma vez que tenha ouvido esta palavra, certamente vai sair da presença do Senhor, ou crendo nele, ou negando o nome de Cristo. É possível isso acontecer. Às vezes, as pessoas estão dominicalmente nos templos evangélicos, espalhados pelas nossas igrejas evangélicas, entram após domingo, ouvem a palavra, escutam esta mensagem salvadora e volta sempre com seus corações vazios, fechados, muitas vezes não acatando para si como despertamento. Eu entendo que ainda não foi o toque do Espírito Santo no coração deste ou daquele. Por isso a palavra de Deus é clara em dizer: uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. No mês de agosto, nós tivemos aqui em nossa igreja, por ocasião da escola dominical e também por a ocasião do culto à noite, momentos oportunos de estudar a palavra de Deus e sermos desafiados a pensar na obra da evangelização. A evangelização com o discipulado, um desafio que carece para cada um de nós. Nós somos convocados, nós somos chamados para esse desafio pela obra missionária. No mês agora de setembro, nós tivemos oportunidade, num acampamento feito pela Federação do Trabalho Feminino e também da Federação da UPH, quando ali nós estávamos reunidos para um grande despertamento também, quando nós fomos chamados, convocados para termos um estilo de vida na nossa vida cristã, nessa disposição de
transmitir, de falar dessas boas novas do Evangelho da graça do Senhor. Nós fomos desafiados para isso. E a igreja, aquele momento reunido no acampamento, entendeu que, sem dúvida, a boa mensagem, a boa pregação é a mensagem da doutrina dos apóstolos. Mas qual é essa doutrina dos apóstolos? São aquelas que o Senhor Jesus falou antes, durante 3 anos com seus discípulos, ensinando e falando sobre o reino de Deus. E depois da morte do Senhor Jesus, ele vem e diz que a igreja, começando pelos seus discípulos, se estendendo através dos confins da terra, chegou até nós com essa grande missão e responsabilidade que recai sobre cada um de nós de pregar o Evangelho das boas novas. Nesta igreja, neste momento, nós temos aqui dezenas de irmãos que um dia também foram alcançados por este Evangelho do Senhor Jesus. Passou por essa regeneração, experimentou o toque, sem dúvida, do Senhor, compreendeu o chamado de Deus, entendeu esta santa vocação de Deus, respondeu positivamente pela direção do Espírito Santo o chamado que Deus fez. De forma que temos aqui, então, pessoas, vidas transformadas pelo Evangelho da graça de Deus. Entretanto, pode haver alguém ainda que encontra-se ainda distante, inseguro, numa incerteza com respeito à sua vida. Como será depois desta vida? E a palavra de Deus mostra que, através do texto lido, de que só Ele, e tão somente só o Senhor, é que pode mudar o coração de um homem ou de uma mulher. A palavra de Deus, em um dado momento, quando os discípulos estão reunidos, alguém vem até Jesus e diz assim: Senhor, se de fato Tu és o que nos levará à eternidade, Tu és de fato o que manifesta que será o Deus da nossa salvação, mostre então o caminho. Eu quero saber qual é o caminho. E então o Senhor diz àquele discípulo: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então, não há outro caminho para que eu e você podemos desfrutar para toda a eternidade, na presença gloriosa do Senhor Jesus, com os remidos do Senhor, a não ser por intermédio de Cristo Jesus. Se não houver essa transformação, se não houver essa mudança de coração, não houvesse a mudança de comportamento na vida do homem e da mulher, a Bíblia é muito clara em dizer que não há esperança de vida para aqueles que não coloquem-se na presença do Senhor, como os redimidos do Senhor. É realmente, meus irmãos, que na cruz, tão somente na cruz, já no final dos seus momentos ali do Senhor Jesus, em cumprir a ordem cabal, ou seja, a ordem da redenção da igreja, passando pela paixão e morte, e ali chegando então à morte de cruz, ele mostra que só Ele, e tão somente só o Senhor, é que pode transformar corações. É verdade, irmãos, que muitos podem pensar assim: já que aconteceu com este malfeitor, que ele no momento final da sua vida, teve então essa grande esperança de vida eterna, e eu também vou fazer isto. Eu vou deixar para o último momento. Eu vou zombar, eu vou brincar, eu vou fazer de conta que eu estou servindo a Deus, mas eu não estou. Mas quando eu estiver lá no finalzinho, perto de morrer, aí eu tomo a decisão. Veja, eu tomo. Está errado, porque não é você que muda, não é que você transforma, é tão somente Deus. Então, por isso que quando nós recebemos o chamado de Deus para essa tão grande salvação, a nossa resposta é de imediata, de obediência, de acatação, de aceitação, porque é Deus, através do Espírito Santo,
transformando e regenerando assim o nosso coração. O apóstolo Pedro diz que a experiência do remido do Senhor deve passar por essa regeneração. Quando diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 22. Meus irmãos, o texto então mostra aqui que Jesus estava diante de dois malfeitores. Você sabe muito bem que esses homens, eles estavam ali, aqueles dois malfeitores, pagando pelos seus crimes. Homens que foram desqualificados, reprovados e condenados pela pena de morte. E dentro dessa condenação, não restava outra coisa a não ser aproveitar o momento, então, da crucificação do Senhor, levar esses dois homens também à morte. E nessa crucificação desses homens, nós encontramos aqui, então, a resposta da palavra de Deus. Deus chama um para a vida eterna e outro para a condenação eterna. E assim acontece em toda a história. Uns são chamados para o gozo eterno do Senhor e outros são chamados para viver a sua vida dissoluta de pecado e, por fim, a condenação eterna. Meus irmãos, nós temos aqui, nosso país, dezenas de homens malfeitores e perigosos, homens terríveis, homens que muitas vezes nos assustam com tais barbaridades que eles cometem com seus pecados. Esses homens, para nós, humanos, eu e você, nós achamos que é caso perdido, não há mais esperança, não há mais solução. Esses homens, ou estas mulheres também, são mulheres perigosas também, sem dúvida, para nós, nossos olhos, elas ou eles vão para o inferno. Mas muitos irmãos, nós temos tido depoimentos de vidas que foram alcançados pelo Evangelho da graça de Deus. Homens que cometeram crimes, homens que fizeram barbaridades, mas um dia, de fato, teve um encontro com o Senhor. E nós ficamos assim, perplexos, Nossa, mas como o Senhor pode salvar esse tipo de homem? E aí eu faço a pergunta, como é que o Senhor pode salvar você e eu? Nós também somos malfeitores. Se não fosse a graça de Deus, não fosse esse Evangelho ter alcançado a nossa vida. Se há alguma coisa boa em nós, e se nós podemos fazer alguma coisa que agrada, porque Deus colocou em primeiro lugar esse amor na nossa vida, nos transformando e nos regenerando. Então, diante disto, você que ainda está nessa insegurança, nessa incerteza, mas que ainda Deus te dá essa oportunidade de passar de novo nessa noite, nesta casa de oração, tão somente é Cristo que oferece essa tão grande salvação. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar ainda no decorrer deste culto e voltando para sua casa, quem sabe nessa noite ou nas próximas horas você possa compreender o grande sentido de pertencer a Cristo Jesus. Então nós podemos olhar à luz desse texto 3 realidades que Jesus mostra à luz desse texto. Primeira realidade, Cristo não olha para a sua condição moral. Cristo não estava preocupado com a condição moral desses homens. Se ele tivesse preocupado, claro que nem se importaria com eles. Claro que não. Eram os piores homens, malfeitores, atos perversos, homens terríveis. Assim também nos nossos dias. Se Deus fosse olhar para os atos morais dos homens de hoje, nenhuma mulher, nenhum homem poderia alcançar essa tão grande salvação. Deus não olha para, então, a condição moral, porque se olhasse, nenhum sequer. Romanos, capítulo 3, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ainda no capítulo 3 diz assim, não há um justo sequer. E ele começa a descrever, ali no capítulo 3, verso 10 e diante, qual é a atitude e a manifestação deste homem que tem a sua condição moral perversa. E ele descreve ali.
Romanos capítulo 1, do verso 18 até o verso 30, também descreve o estado de podridão de um homem e de uma mulher que não é alcançado pela graça de Deus. Inverte os valores da vida cristã. Certa vez, um membro chegou até o pastor e diz assim: pastor, quer dizer que a nossa igreja vai receber este homem como membro da igreja? Às vezes, irmãos, nós pensamos que somos melhores que os outros e que a salvação não pode ser alcançada por um tipo de homem como nós vemos na história, corrupto, bandido, até assassino, e que o evangelho não pode ser alcançado por eles. Como que há alguma coisa de bom e melhor tão somente em nós, e na verdade não há nada de bom em nós. E volto a repetir, qualquer coisa de bom e melhor é a graça de Deus operando na nossa vida. E muitas vezes, meus irmãos, nós duvidamos do poder transformador que Deus pode fazer na vida desses homens, como Deus fez na sua, como fez na minha. Então, Deus não olha para a condição moral. Deus oferece essa tão grande salvação. No segundo ponto, quando ele diz assim: Cristo não olha para a sua posição social também. Irmãos, se Deus olhasse pela posição social, com certeza eu poderia pensar que eu estava fora desse quadro. Mas Deus não olha para essa posição social. E nós vamos olhar na Sagrada Escritura, principalmente no Novo Testamento, vários tipos de homens que Deus não olhou para a sua condição social. Se tivesse olhado nesse sentido, esse aqui eu não vou dar importância. Pelo contrário, quando Deus tem um plano em salvar a vida, Ele não olha para a condição moral deste homem e nem pela sua condição social. Veja alguns exemplos claros na Bíblia. Simão, Zelote, Pedro, um homem terrível, pesado. Deus o alcançou e o transformou. O grande servo de Deus, Levi, ou conhecido Mateus, cobrador de impostos. Outro homem, Zaqueu, homem repudiado, esse publicano repudiado pela sociedade. O Senhor foi e o alcançou. Vários fariseus foram alcançados, a quem o Senhor Jesus chamou de hipócrita, a quem o Senhor diz que não tem parte no reino do céu, tais fariseus, conforme diz o Senhor Jesus no Evangelho de João. No entanto, ele mostra aqui que apóstolo Paulo, um dos grandes fariseus, foi o quê? Transformado pelo poder de Deus. Deus faz essa obra independente da condição social. O homem que roubou milhões e bilhões, preso na cadeia, passando por muitos anos, o Senhor pode o alcançar e o transformar, porque Ele é Deus, e Ele pode fazer isso. Nem eu, nem você, e nem Ele pode fazer, mas o Senhor pode transformar. Portanto, é somente Cristo, e tão somente Cristo é que oferece essa tão grande salvação. Mas Ele não olha para a condição moral, Ele não olha para a condição social. Mas o que é que Jesus faz com esse tipo de homem e mulher? Ele aplica o seu amor eterno, Ele manifesta a sua graça diante dessas vidas, mostrando o quê? Que só Ele pode mudar, e Ele faz isso com o seu poder. Cristo é que purifica, é Cristo que redime o pecador. Por isso que aquele malfeitor disse: nós estamos aqui, como diz o texto, nós estamos aqui, e nós estamos recebendo o castigo pelos nossos atos, mas este não fez nenhum mal. E Jesus disse: hoje mesmo, então, estarás comigo no paraíso. E o outro partiu para a condenação eterna. Ao malfeitor ele disse:
vem. E ele veio por ordem e chamada de Deus. O sacrifício do Senhor é suficiente para perdoar, salvar e redimir qualquer malfeitor. Irmãos, nós estamos numa pátria cheia de todo tipo de homem e mulheres, marcado por toda a podridão de pecado, mas nada é impossível para Deus transformar aquele num grande homem e numa grande mulher de Deus. Quer ver uma outra coisa interessante que o texto revela? A sociedade rejeita, mas o Senhor Jesus o transformou. A mulher adúltera. A sociedade queria manifestar o quê? A sentença que está no Velho Testamento. Aquela que comete adultério deve ser apedrejada até a morte. E aí o Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? Vamos poder? O Senhor vai tirar a primeira pedra? E aí o Senhor diz: aquele que não tem pecado, então atire a primeira pedra. É mostrando para cada um de nós, que muitas vezes nós apontamos para tais pessoas, elas são indignas de receber a salvação, como se eu e você tivesse alguma dignidade para receber essa salvação. E nós só recebemos por causa do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nós podemos cultuar, podemos louvar a Deus, como nós fizemos nesta noite, né? Ele nos tirou num lamaçal. Ele nos tirou no lamaçal. E só Jesus é capaz de dar o quê? A salvação. E quando isso acontece, então, na sua vida, então você se levanta e jubila e glorifica a Deus. Foi assim que aconteceu também quando o homem recebeu a cura, aquele coxo de nascença, em Atos capítulo 3. Quando ele foi curado, diz o texto que ele levantou, pulou de alegria e entrou para o templo para louvar e glorificar a Deus. Quando a obra redentora acontece na nossa vida, o nosso coração enche de alegria de poder glorificar e bendizer o nome bendito do Senhor, porque houve salvação, houve mudança de vida. Fora de Cristo não há salvação. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não há nenhum outro meio de você ter essa salvação. Você que ouve nesta noite, que está na insegurança, na incerteza, não há outro meio a não ser Cristo Jesus, e tão somente Cristo Jesus é que oferece essa tão grande salvação. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz, né? Um prefere a porta, né, larga, mas outros alcançam pela porta estreita e é abençoado por esta porta. Que você nesta noite, que entrou nesta casa de oração, que Deus possa dar a você esta segurança, esta confiança, de que você tem certeza de que Jesus é a razão do seu viver, que Jesus Cristo é o seu Salvador, e que fora dele não há salvação. A segurança que você tem de que, mesmo Jesus olhando para os aspectos morais ou sociais da minha vida, ele jogou tudo isso fora e mostrou o seu grande amor, nos purificando de todo o pecado e colocando em mim e você uma nova vida, um instrumento de Deus para pregar, para anunciar o que Jesus fez em cada um de nós. Só Ele, e tão somente Cristo, é que oferece a salvação. Não há oportunidade alguma para o homem tomar uma decisão. A decisão é tão somente do Senhor. Que esta igreja possa ter esta certeza, você nesta noite, de que se fechar os olhos nesta noite, você possa ir para a eternidade. Se nós descansarmos nessa noite e não abrir os nossos olhos amanhã, que o descortinar desse novo lugar seja a eternidade com Cristo.
seja você na presença gloriosa de Jesus, a quem o Senhor chamou e escolheu para ter o gozo eterno com Ele. Mas a Bíblia é muito clara: um é para a vida eterna, outro é para a condenação eterna. Que Deus possa livrá-lo desta condenação eterna e poder desfrutar desse grande gozo do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus aplique através da sua palavra e que você possa compreender que somente em Jesus você tem a tão grande salvação. Que Deus assim nos abençoe. Amém.